Livre da culpa, vivo melhor. Durante séculos e milênios, a espécie humana sofre as consequências de 5 fantasmas que, na verdade, não precisariam existir se o ser humano vivenciasse um equilíbrio profundo da mente humana. Religiões tentaram ajudar o ser humano, mas nem sempre com eficácia. Eu diria que nunca com eficácia. Realmente é aquela eficácia que precisamos chegar para que a espécie humana possa dizer que realmente ingressa na história desse ser humano verdadeiro, livre de fantasmas da pré-história e de tempos remotos. O ser humano ainda é como se estivesse engatinhando na área do conhecimento e utilização adequada da mente humana. E podemos dizer que, nesses séculos e milênios de existência da espécie humana, mesmo dos 4 a 5, 6 milênios de história da espécie humana sobre o planeta Terra que nós conhecemos, o ser humano ainda está muito longe de ser humano verdadeiro, plenamente falando. Como já disse alguém, o Homo sapiens deu errado. E a prova está aí. Então nós temos que pensar num Homo novo, que esteja livre especialmente dos 5 grandes fantasmas que têm atormentado a espécie humana ao longo dos tempos. Qual é o mais antigo? O mais antigo fantasma identificado por um filósofo é o do desconhecido. Diz o filósofo: o medo que mais tem atormentado a espécie humana através dos tempos é o medo diante do desconhecido. Só que eu complemento dizendo que ele não completou a frase. Porque se o desconhecido causa medo, o desconhecido também instiga a curiosidade, incentiva a entender como funcionam as coisas, como funciona o universo, a vida, o mundo. Então, o desconhecido de um lado causa medo, do outro lado é estímulo à curiosidade, às descobertas, às buscas, é o pai da ciência. Sem o desconhecido, sem essa sensação de desvendar o desconhecido, nem a ciência existiria. Mas eu costumo dizer que quando a pessoa tem um problema de saúde e vai de um médico para outro, e vai de um profissional de saúde para outro, e não encontra a solução, o fantasma chamado o desconhecido vai crescendo de tamanho e apavorando mais a pessoa. Mas quando começa a entender o que se passava com ele e por que tinha tais reações, tais sentimentos, tais perturbações, o fantasma, o desconhecido, começa a diminuir de tamanho e perturba menos. O segundo fantasma mais conhecido na espécie humana e o mais terrível, a pior praga deste planeta, chama-se culpa. Por isto esse CD chama-se Livre da Culpa,